Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Que se encontre em Apocalipse 21. Que o Senhor esteja conosco do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras que forem necessárias para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Então vamos lá, leitura de Apocalipse, a primeira vez que eu trago Apocalipse aqui nas lives de leitura bíblica. Mas vamos lá. Antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem do livro de Apocalipse. A Bíblia termina em esplendor, visão, cânticos, juízo, libertação, terror e triunfo. O movimento de cores, sons, imagens e poder deixa o leitor tonto, mas se persistir conseguirá superar a confusão inicial. Contudo, a leitura começará a perceber os ritmos, a entender as conexões e se incluir nas listas dos participantes do ato multidimensional da adoração cristã. João de Patmos, pastor do primeiro século, tem a adoração em mente e está preocupado com ela acima de tudo. A visão que é a revelação a ele enquanto ele estava no culto certo domingo na ilha mediterrânea de Patmos, ele era o responsável por um circuito de igrejas no continente, cuja tarefa principal era o culto. É o culto que molda a comunidade humana em resposta ao Deus vivo. Se o culto é negligenciado ou deturpado, a comunidade ressalva para o caos ou é vítima de tirania. Na época, não é propícia ao culto, aliás, nenhum é. O mundo é hostil ao culto, o diabo odeia o culto, como o Apocalipse deixa claro. O culto deve ser levado adiante em meio a circunstâncias absolutamente desagradáveis. Alguns cristãos até já foram mortos por terem hábito de cultuar. O Apocalipse de João não é uma leitura fácil. Além de pastor, João é o poeta, apreciador de metáforas, símbolos, imagens, alusões, no desejo apaixonado dos levar à presença de Jesus, crendo e adorando, mas as exigências que faz a nossa inteligência e imaginação são bem recompensadas, pois na companhia de João, nosso culto a Deus está certamente aprofundado. João, tradicionalmente o apóstolo João, embora o escritor não se identifique assim, era prisioneiro numa colônia penal romana, na ilha de Patmos, além da costa da Turquia, mas este ancião dificilmente levava em conta o difícil trabalho nas escavações, o vento, a chuva e a comida ruim, a não ser para deixar claro que as provas eram parte da jornada com Jesus. Seus pensamentos estavam voltados para crentes na capital e para Jesus. Para 50 anos depois de Paulo ter levado a mensagem de Jesus pela primeira vez à Turquia Ocidental, havia cristãos em todas as cidades. Poucos se lembravam da emoção dos primeiros dias, quando as novas de que Jesus era o Rei do mundo e regressaria em breve para reunir com justiça foram anunciadas de casa em casa. Mas se havia pouco passado 50 anos, Jesus ainda não havia voltado. Agora um louco era imperador. Ele, na verdade, acreditava que os poetas que o chamavam de deuses e as pessoas que recusavam adorá-lo descobriram que ninguém queria nada com eles. Alguns eram presos e cobriam alguns eram presos e dentre das igrejas alguns membros queriam distorcer a mensagem para enquadrá-la ao seu gosto. Os cristãos estavam ficando assustados. Estaria Deus
de fato no comando? Contexto: cerca de 95 depois de Cristo. O imperador Domiciano gostava de ser chamado Nosso Senhor e Deus. Ele decretou que qualquer um que tivesse função pública ou testemunhasse no tribunal tinha que oferecer uma porção de incenso para que o espírito guardião do imperador e declarar: César é o Senhor. Quem se recusasse poderia perder a vida, até mesmo em lugares que prisões eram raras e associações de comércio cortavam relações com aqueles que não ofereciam sacrifício e os cristãos que não ousavam ir até o tribunal pedir justiça. Foi assim que João, que nessa introdução não deixa claro que não sabe se é João, o apóstolo João ou outro João, mas, segundo a tradição, João, pedido do imperador, ele foi jogado ao óleo quente e ele sobreviveu. Aí ele foi exilado, por isso que acredito que o João é o mesmo João das três cartas e do Evangelho. Mas, Apocalipse, vamos ler o capítulo 21, que é o penúltimo. Vamos lá. Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, nas quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus. Ele se enxugará dos olhos, tomado a lágrimas. Não haveria mais mortes, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aqueles que se assentavam no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sedes que darei de beber graciosamente da fonte da água viva. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticaram imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde e perpetualmente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. A nova Jerusalém. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos seus últimos flagelos aproximou-se e me orientou: Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu o resplandecia com a glória de Deus, e seu esplendor era como o brilho de uma joia lápida e muito preciosa. Assim como quando um grande diamante translúcido, feito cristal puro. Tinha uma sólida e altaneiro muro, com 12 portas e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 11 tribos de Israel. Assim,
havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular e de comprimento e largura iguais. Ele media a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu os muros e deu 65 metros de altura, de acordo com as medidas humanas que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro limpo. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzante como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum nas cidades, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessitava do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus ilumina e o Cordeiro e o seu candelabro. As nações andarão sob as luzes dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas, e seus portais estarão continuamente abertos, e todos os dias ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nele jamais entrará qualquer impureza, tampouco aquele que para ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles que no nome estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Então, essa é a final da leitura de Apocalipse 21. Então, deixo uma boa noite, um bom resto de terça-feira. E deixo como recomendação, tem o filme que eu vou assistir agora, Apocalipse, tem no Prime Video. Depois eu compartilho lá nos stories, se for bom. Tchau, tchau e até a próxima.